Calvário. E para a nossa meditação, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo de número 14, e o versículo de número 32. Aleluia. Marcos 14, versículo de número 32. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus, ele diz assim a nós nesta noite. Eu gostaria que você meditasse nas palavras, lembrasse daquele grande dia que você aceitou a Jesus, essa mensagem. Foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E ele levou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a se ter pavor e angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se possível fosse afastada daquele momento, daquela hora. Ele dizia: Abba, Pai, todas as coisas te é possível, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, os achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E voltando pela terceira vez, disse: dormis e descansais, ainda basta. É chegada a hora, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aí vem o meu traidor. Amados e queridos, diante dessas palavras, eu gostaria de fazer uma pergunta, e quem sabe você vai responder aí dentro do seu coração. Qual o maior sofrimento que um ser humano pode ter? Ou qual o maior sofrimento que um ser humano já enfrentou? Quem mais sofreu na história da humanidade? Se fôssemos fazer uma lista de pessoas que vivenciaram grandes dores, certamente que elas seriam extensas. Mas acredito, irmão, que ninguém sofreu mais do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. A palavra que nós lemos nesta noite fala do grande sofrimento que Jesus ali ele passou para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Mas antes de chegar nesse capítulo 14, no versículo de número 32, a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu, cresceu e iniciou o seu ministério. Mas antes de iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que João Batista anuncia que o Cordeiro de Deus viria e tiraria o pecado do mundo. E assim aparece Jesus ali no Rio Jordão para ser batizado por Jesus Cristo. E sendo batizado, ele foi levado em espírito ao deserto para ser tentado. E depois de 40 dias e 40 noites, ele vem e inicia o seu ministério na terra. Jesus curou muitas pessoas de enfermidade. Jesus expulsou muitos demônios das pessoas que estavam oprimidas por espíritos malignos. Jesus deu vista aos cegos. Jesus curou aleijados.
Jesus curou lunáticos. Jesus curou pessoas que tinham problemas, um espírito de enfermidade na sua coluna. Jesus fez muito milagre, porque por isso estava escrito nas Sagradas Escrituras, em Isaías 61, onde a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus estava sobre ele para realizar tais milagres. Mas a Bíblia também diz que Jesus veio com uma missão. E passados cerca de 33 anos e meio, já aqui nessa terra, com mais ou menos 3 anos e meio de ministério já realizado aqui, como nós já falamos, ele curou, batizou, salvou, ressuscitou mortos. Glórias ao nome de Jesus. Glória. Mas chegou um grande momento na vida do Senhor Jesus Cristo, e ele sempre dizia, irmãos, que chegaria o dia que ele seria entregue na mão dos pecadores, morreria, sofreria, mas haveria de ressuscitar. E a Bíblia Sagrada diz em Marcos capítulo 14, o versículo 12 a seguir, que ele participa com os seus discípulos da ceia, da mesa do Senhor. E a Bíblia diz que ali ele já começa a se entristecer, no versículo 19, e eles começaram a se entristecer, a dizer um ao outro, por acaso sou eu? Porque Jesus no versículo 18, ele diz que em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. Era chegado o momento do Filho de Deus ir para o madeiro, e Jesus já estava ali vendo que ele passaria, o que ele teria que enfrentar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele celebra a ceia, ele revela quem era o traidor, mas os discípulos ali não percebeu. E a Bíblia diz que ainda assim, passando por essa tristeza, um de seus discípulos ali sendo o traidor, a Bíblia diz no versículo 26 do capítulo 14, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia. E aqui chegamos no versículo de número 32. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele vai para o jardim dos Getsêmani. E se formos olhar e observar essa palavra Getsêmani, significa prensa do óleo. Jesus, oliveira verdadeira, como oliveira verdadeira, estava indo ali para ser prensado, irmão, moído, para que eu e você tivéssemos aqui nesta noite. E ele disse: assentamos aqui enquanto eu vou orar. Ele tinha levado os 11, porque Judas, ele saiu no meio da noite para chamar os escribas, os fariseus, aqueles homens que viriam prender Jesus. E a Bíblia diz que ele, deixando os 8 em um lugar, chama Pedro, Tiago e João, aqueles que sempre foram íntimos dele. As suas maiores revelações, esses homens, Pedro, Tiago e João, estavam presentes. E a Bíblia diz que ele começa a ter pavor e angustiar. Porque ele sabia, irmão, que os meus pecados, os seus pecados, os pecados de toda a humanidade recairia sobre ele. E a Bíblia diz que ele começou a sentir pavor e a se angustiar. Ele começou a sofrer em seu espírito quando ele revelou o traidor, aquele que haveria de trair. Agora ele começa a sofrer na sua alma, sentindo pavor e angústia. Você sabe o que é isso? Sentir pavor e angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui vigiai. Como é que os discípulos estavam ouvindo isso do seu mestre, aquele que sempre fortaleceu, aquele que sempre levantou o caído? Agora o seu Senhor está dizendo que a sua alma estava triste até a morte. A Bíblia diz: ficai aqui e vigiai. Aleluia, Deus.
A Bíblia diz: e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se possível fosse, afastasse dele aquela hora. Aqui, irmão, nesse momento, quando Jesus está orando, pedindo a Deus que passasse aquela hora dele, se fosse possível, mas ele, como um servo obediente, como um filho obediente, ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aleluia. E por isso nós estamos aqui, porque é melhor você obedecer no Getsemane do que você sacrificar no Calvário. Jesus sabia muito bem disso. Que se ele não obedecesse o Pai ali no Getsemane, jamais ele teria ido até aquela cruz. Ele disse a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado e sare a muitos. E a Bíblia diz que o mundo espiritual ali estava envolvido naquele jardim. E ele dizia: papai, todas as coisas te é possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja porém o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele volta, encontra os discípulos dormindo. Eles tinham se alimentado durante aquela noite, se fartado da alimentação, além da ceia. Os seus corpos, os seus olhos estavam pesados. Jesus diz que a carne é fraca, o espírito está pronto e que eles necessitavam vigiar. E a Bíblia Sagrada diz que o mundo espiritual estava ali. Satanás estava ali fazendo com que ele desistisse da minha vida e da sua vida. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele indo pela terceira vez orar e voltando, achou outra vez os discípulos dormindo. E a Bíblia Sagrada diz que Judas chega, irmão. Judas chega com a comitiva que iria prender Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que ele é preso. A Bíblia Sagrada diz que ele passa por 4 julgamentos. A Bíblia Sagrada diz que naquela noite ele passou pelo julgamento de Anás, pelo julgamento de Caifás. A Bíblia Sagrada diz que no outro dia, de manhã cedo, ele passou pelo julgamento de Pilatos, pelo julgamento de Herodes. Meu Jesus, ele foi cuspido em seu rosto. Meu Jesus, ele tomou bofetada no seu rosto. Quebraram os supercílios, seus olhos, seu maxilar foram deslocados, seu nariz foi quebrado, por amor a mim e a você nesta noite. É por isso que nós estamos aqui, irmão. Não importa a quantidade, importa as pessoas que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que Jesus fez na minha vida e na sua, para que amanhã possamos ser mais gratos e continuar a caminhar dia após dia. As maiores mensagens de Jesus Cristo, se observarmos, foi para poucas pessoas. Nicodemos, a mulher do poço, a samaritana. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que alguns começaram a cuspir nele, a cobrir o seu rosto e dar murros e a dizer: profetiza. E os guardas os levaram e davam-lhe bofetadas. E Jesus passou pelo julgamento de Pilatos e Herodes, e eles não acharam nada que o condenasse. Mas assim o fizeram, o condenaram. Mas era necessário que ele passasse por isso. Era necessário que Jesus fosse à cruz do Calvário. Satanás não queria que ele fosse até a cruz. Por quê? Porque ele sabia que se ele morresse, ele ressuscitaria e daria vida eterna à humanidade. Glórias ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que muitos zombaram dele. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua fronte.
deram uma cana, um caniço, simbolizando um cetro, vestiram ele de um vestido de linho vermelho e diziam: tu não é o rei? Profetiza aí agora quem te bateu. E a Bíblia Sagrada diz que levaram Jesus para a cruz. E a Bíblia diz que o crucificaram entre dois salteadores. E a Bíblia diz que mesmo em meio à morte, Ele ainda está salvando. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos, eu queria que vocês entendessem o amor de Deus para com a minha e a sua vida. Glória a Deus. Nós estávamos condenados, irmão. Nós estávamos afastados de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos condenados a viver eternamente longe de Deus. Mas aprove a Deus providenciar a providência, que foi enviar o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Irmão, Jesus passou por um sofrimento terrível. E muitas das vezes nós não damos certo valor para esse sacrifício. Vacilamos na nossa caminhada. A Bíblia diz que crucificaram Ele às 9 horas da manhã, em meio àquele sol escaldante. O sol de hoje, no nosso tempo, nós não estamos aguentando. Imagine naquele dia. A Bíblia diz em Isaías 53, se não me falha a memória, diz que a sua aparência estava tão desfigurada que Jesus não parecia um ser humano, irmão. Meu Deus. A sua aparência estava tão desfigurada, seu corpo estava dilacerado, cortado, seu maxilar estava deslocado de tanto apanhar, seus olhos inchados, seu couro cabeludo perfurado por espinho de quase cerca de 10 centímetros. Seus pés foram furados, suas mãos foram furadas. Seu corpo está coberto de mais de 460 cortes por mim e por você. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia Sagrada diz que chegando a hora de Ele concluir a obra que Ele veio fazer aqui, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra ao meio-dia, até as 3 da tarde. E por que houve trevas? Porque ali aconteceu algo no mundo espiritual que você precisa saber. Quando Jesus está na dura cruz do Calvário, se você observar, o apóstolo Paulo diz que o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Imagine Jesus agora, lá em Jerusalém, em Israel, no Monte Caveira. No meio estava Jesus. Ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo, 2 salteadores. O do lado direito se converte. O dia se torna em trevas. E a Bíblia Sagrada diz que as trevas tomaram conta daquele lugar. E a Bíblia diz: os homens não viram, mas no mundo espiritual, presbítero Leandro, quando Jesus estava de braços abertos, com as suas chagas abertas, dilaceradas, como que se fosse
um vulto, como se fosse tipo uma fumaça. Eu quero que você imagine para que você entenda. O escrito de dívida foi cravado na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou, ele veio tirar da humanidade o pecado. Então quando Jesus estava ali naquela cruz, que há aquela treva, é como se viesse o pecado e fosse entrando em cada corte do seu corpo. Condenação, culpa, raiva, ódio, separação, maldade, e entrando nas suas mãos, nos seus pés, do seu lado, na sua cabeça. Meu Deus, que sofrimento nosso Senhor passou para levar os nossos pecados sobre a cruz. E vindo todas aquelas condenações que era para mim e para você. Todas aquelas condenações, separação de Deus, entrou nas chagas de Jesus. Os homens não puderam enxergar, não viram o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas aconteceu isso. Por isso que o apóstolo Paulo disse que o escrito de dívida que era contra nós, não só em relação à lei, mas os nossos pecados, tudo que nos condenava, a Bíblia diz que ele atraiu sobre si, para que nós estivéssemos aqui nesta noite, agradecendo a Ele, adorando a Ele, na sua beleza da sua santidade. E a Bíblia diz que quando todos os pecados, desde Adão até o dia do julgamento final, Ele atraiu sobre si. Eu imagino que, quem sabe, espiritualmente, aquela cruz não poderia suportar, irmão, tão peso. Ele estava tão, atraiu tanto, tirou tanto o pecado da humanidade, que ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O pai não podia olhar para o filho, porque o filho atraiu sobre si o pecado da humanidade. E por um momento Jesus se sentiu abandonado pelo Pai por amor à minha vida e à sua vida. E quando todos os pecados da humanidade estavam sobre ele, ele deu um brado: está consumado. E a Bíblia diz que lá em Jerusalém, no templo, o véu se rasga de alto a baixo. Agora eu e você tem livre acesso ao Santo dos Santos, porque a obra foi concluída. Ele obedeceu no Getsemane, foi melhor do que sacrificar no Calvário. Se ele não obedece no Getsemane, o Calvário não chegaria. E a Bíblia Sagrada diz que ele, entregando o seu Espírito na mão de seu Pai, morreu. Mas a obra foi concluída. O está consumado foi bradado. E mais uma vez, os demônios, os espíritos malignos perderam neste mundo. Porque Jesus, ele morreu. Mas ele deixou uma promessa aos seus discípulos, que ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. E a Bíblia Sagrada diz que domingo, chegou o dia de domingo, um dia como hoje, de madrugada, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele ressurge dos mortos. Jesus ressuscitou, amados e queridos irmãos, é motivo de darmos glórias ao nome de Jesus. E a Bíblia Sagrada, ele vai dizer em Isaías 53, eu vou ler para podermos encerrar. Eu só queria, nessa mensagem, fazer com que você lembrasse o que ele passou, para que você possa caminhar da glória a Deus, te dar forças para você prosseguir. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 11: e ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito.
Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, e as suas iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá o seu despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Tudo estava escrito, a escritura estava toda ali detalhada do que iria acontecer com ele. Ele morreu, ele tirou o pecado da humanidade, e hoje eu e você estamos aqui para agradecer, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele morreu, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna. E a Bíblia Sagrada diz que ele, a sua alma, se alegrará pelo trabalho que ele fez aqui nessa terra. Amém? Que Deus abençoe os nossos amados e queridos irmãos. Nunca se esqueça, irmão, sempre medite dessa mensagem da cruz, porque o que Jesus fez por nós, nenhum ser humano pode fazer aqui nessa terra. Nenhum. Eu te garanto isso. Nenhum ser humano vai fazer o que ele fez. Salvar nossa alma, nos dar alegria, gosto da salvação, certeza da salvação. E se a gente partir hoje ou amanhã, só Ele que sabe, mas sabemos para onde vamos encontrar Ele. E se Ele vier no arrebatamento, todo mundo estiver aqui, vamos subir junto com Ele. Amém? Nunca se esqueça do sacrifício da cruz, porque essa é a âncora da nossa salvação. Desde já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me